alguns jogadores importantes, eu quero que você fale do ano de 2013, e aí eu quero que você fale importâncias distintas deles, tá? Porque a gente pode falar do Hernani, que foi o artilheiro do time, o cara que acabou fazendo gols, mas eu não quero a importância deles dentro das quatro linhas, tá? Eu quero a importância fora, porque tem um cara que era um jogador já importante na época, um cara que tinha passado pelo Corinthians, acabou sendo o capitão dessa conquista. Eu queria falar queria que você falasse o quanto ele foi importante na sua gestão de grupo ali. Ele me pareceu ser um jogador muito líder, que é o Elias. Sim. Como é que foi a contratação do Elias? Como é que vocês chegaram no nome do Elias? E como é que vocês fizeram principalmente pro Elias comprar esse projeto? Que não me parecia ser um projeto tão fácil de ser vendido no primeiro momento, ainda mais com tudo de sair. Você acabou de contar que não era um CT de primeiro mundo como é hoje. Não, vocês tinham mandado o Wagner Love embora. Era de último mundo. Então como é que foi para convencer o Elias? Não, isso foi um trabalho de novo, trabalho do Pelaipe. O Pelaipe, a gente falou, Pelaipe, a gente precisa montar uma equipe aqui para jogar o Carioca, né? Fomos até eliminados, uma coisa horrorosa lá no Carioca. E o Pelaipe identificou alguns jogadores, dentre os quais o Elias era um, porque estava lá meio que... Você estava encostado no esporte, não tinha espaço, ou tinha tido algum tipo de problema de relacionamento lá no Sporting. E o Pelaipe identificou e falou, pô, vamos trazer o Elias por um empréstimo. Eu falei, pô, vamos trazer o Elias por um empréstimo. Eu assim, já tinha ouvido falar nele e tudo, mas quem montou lá basicamente o elenco foi o Pelaipe. O Elias foi um cara muito importante mesmo, né? Não só pelo desempenho dentro de campo, mas também porque a gente teve um episódio muito interessante no dia seguinte da demissão do Mano. Né? O Mano se demitiu no vestiário, depois da derrota do Atlético Paranaense por 4-2 no Maracanã. E no dia seguinte, assim, os jornais, e tinha um colunista especificamente que fez uma coluna horrorosa, mas detonando o time, a minha, tudo, uma coisa, foi uma coluna horrorosa. Eu fui pro CT e falei, Pelaipe, bota todo mundo aí no container lá que a gente tinha, que era o auditório, vamos sentar com a galera aí. Aliás, foi no vestiário, não foi nem no container. Acho que até nem sei se era container também, mas enfim. Aí botei a galera lá no vestiário, eles, o Pelaipe, eu acho que o Jaime também estava. Falar, só a gente aqui. Foi o seguinte, olha só, vocês estão vendo esse jornal aqui? Esse cara falou isso de vocês, isso. Você já jogou na seleção, você já foi na seleção de base, você jogou na seleção, vocês acham que vocês são isso aqui? Assim, vão aceitar isso, vocês chamarem seus filhos, suas mulheres, lerem esse troço que ele escreveu aqui? Eu acho que é o seguinte, vocês têm que reagir e mostrar para esse cara que vocês não são nada disso, que vocês são jogadores e, porra, de um bom nível de ser jogadores. E eu quero que a gente reaja, que a gente possa pegar esse jornal e enfiar no cu do jornalista, né? Para ele ver que não é nada disso. Nesse momento, me levanta o Elias, eu falo assim, Valim, quero dizer para você que os únicos dois que se entregam no treino normalmente são o Amaral e o Cáceres. A partir de hoje, todos nós vamos dar tudo que a gente puder no treino para a gente reverter essa situação. Quando o Elias falou isso, eu falei, opa. Aí o Jaime pediu a palavra, o Jaime também falou muito bem naquele dia. Ele assumiu interinamente até então o time. Mas quando o Elias foi muito importante nessa fala dele, porque ele motivou também os jogadores, dizendo, olha, galera, agora vamos ter que correr no treino para a gente poder ter um bom desempenho em campo. Então, o Elias foi fundamental nessa virada de chave. Agora, outros jogadores líderes, que era o Wallace, era um líder também, o Felipe, o Chicão, o André Santos, tinha alguns jogadores experientes lá que aguentaram a situação, né? Você tinha o Léo Moura também, foi um cara muito importante. Então, assim, mesclava, né? Tinha os jovens como o Samir, o Luiz Antônio, o Adrian, e o Paulinho que veio de fora, né? Então, o Elias teve um papel muito importante naquela reação que a gente teve e que culminou com a conquista da Copa do Brasil em 2013. E como é que era o trato com o Léo Moura? Porque era um cara que, antes de vocês chegarem, ele já estava lá e já tinha até um certo tempo que ele estava lá. Vocês chegam em 2013, o Léo Moura está no Flamengo desde o quê? 2005, 2006? Por aí, Eu acho que ele foi campeão da Copa do Brasil em 2006. Foi. Então,
Então você já tira, que ele já estava ali, já tinha um tempo. Mas o Léo Moura nunca deu problema, não, cara. Mas como é que era foi? Um líder também, um dos líderes Mas também. como é que foi pra ele, assim? Porque, como você falou, os caras já te ouviram 200 vezes que agora o salário vai estar em dia, tudo mais. Como é que foi, assim, não digo convencê-lo, mas como é que você enxergou nele esse processo de um novo Flamengo? Porque eu me baseei até um pouco nos jogadores do Botafogo. Os caras estavam lá desde antes da SAF, vêm hoje, falando que era um novo clube. Imagina se tenha acontecido um pouco com o Léo, que pegou esse CT que não era tão bom e foi vendo o CT sendo construído, o CT sendo melhorado, as condições melhorando gradativamente. Como é que foi com ele, assim? Talvez ele seja uma ilustração dessa transição do velho Flamengo pro novo Flamengo? O Léo foi uma das pessoas que eu e o Pelaipe, nós conversamos com ele, dizendo, cara, a gente precisa de liderança para essa nova fase do Flamengo. Eu entendo que você, por já ter, não só por estar muito tempo no Flamengo e também por ser um excelente jogador, você tem que ser um dos líderes dessa retomada. Ele falou, não, Valim, pode contar comigo, etc e tal. E efetivamente jogou muito bem, foi capitão também em algumas partidas e tudo. Foi um cara muito importante naquele período lá de 2013, até meados de 14. Era um excelente jogador e era um ídolo da torcida, né? Então isso ajudou. Ele tinha uma moral boa lá dentro do grupo também. Dava um suporte, né? Dava um suporte. E pra gente fechar um pedaço desse Flamengo aí, campeão da Copa do Brasil, eu vou fazer uma pergunta agora comparando com os cenários que acontecem hoje, tá? Porque você falou que o Jaime inicialmente começou a ser interino e depois foi ficando. Qual é o momento que o cara deixa de ser o interino e vira o seu treinador e como é que você comunica isso? Eu pergunto, até baseado no que tá acontecendo no Vasco agora recentemente, o treinador assumiu como interino, ele foi ficando, chegou na semifinal da Copa do Brasil, ficou e virou o treinador. Mas qual é o momento de virada de chave? É quando o cara ganha o grupo? É quando os resultados aparecem? E quando os resultados não aparecem, como é que é pra suportar ali? Eu não digo suportar no mau sentido, mas Sim. assim, dar o suporte pro cara ter interino continuar fazendo o seu trabalho. Não, mas acho que são as duas coisas que você falou. Primeiro, ele tem que ganhar o grupo tem que sentir confiança nele e ele também sentir que o grupo o está suportando, né, dando suporte para ele. Então isso é fundamental. Segundo, obviamente, os resultados têm que vir. Não adianta você botar um técnico interino que perde 5 jogos seguidos, vai falar, alguma coisa está acontecendo. Ou ele não é um treinador, não está pronto para ser um treinador definitivo, né? Ou os jogadores não compraram a ideia dele. Ali, eu entendi que o Jaime, quando eu vi o discurso do Jaime nesse dia lá no CT, falou duro, firme, e os jogadores comprando, eu falei, a química aqui não demora muito. Se os dois lados quiserem, treinador e jogadores, a química vai ser feita porque os dois estão com o mesmo objetivo. Os objetivos estão alinhados. Quando você tem objetivo alinhado, cara, a chance de sucesso é muito grande. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!